Boa tarde, boa noite, bom dia. Vocês estão bem? Estou aqui na torcida para que vocês estejam, porque hoje esse podcast, essa conversa tá demais. Quero agradecer muito por você estar acompanhando com a gente aqui esses diversos episódios e que, sem sombra de dúvidas, contribuirá e muito para o nosso processo de reflexão. Vocês provavelmente já devem ter visto aí na internet a palavrinha UP, quando as pessoas põem em comentários para que aquele post tenha engajamento. Mas aqui no Brasil, além de ser uma forma de engajar posts, é também o nome de um partido político, Unidade Popular, e que este partido, inclusive, terá candidato às eleições de 2022. E é com ele, Leonardo Péricles, que eu convido aqui para estar junto com a gente, que a gente irá conversar hoje. Mas aproveita aí rapidinho, comenta, deixa o seu like, compartilha, porque o papo tá supimpa no dia de hoje, certo? Leonardo Péricles, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Como foi apresentado aqui, eu sou Leonardo Péricles, ou Léo Péricles, assim me chamam das duas formas. Estou como pré-candidato à presidência da República e estou também como presidente nacional da UP, da Unidade Popular, que é o mais novo partido político no Brasil. Então, uma alegria muito grande estar aqui com você. Que satisfação, viu, Léo? Já faz um tempo que eu tenho acompanhado a Unidade Popular, já faz muito tempo que eu ando aí pelas ruas de São Paulo com uma série de militantes da UP, e para a gente aqui, para quem produz o Flow Podcast, é uma honra sem... A gente não consegue mensurar o quanto para a gente é importante estar conversando com uma figura tão importante no cenário político brasileiro e que em 2022, enquanto homem preto, talvez vai estar aí passando por um dos seus maiores desafios, que é ser candidato à presidência. Mas antes de a gente entrar aqui no nosso bate-papo para tentar falar sobre esse mercado eleitoral, como transgredir e efetivar a ocupação preta, popular, no parlamento brasileiro, eu queria saber quem é um pouquinho mais de quem é o Léo, como que surgiu essa militância, como que você se tornou presidente nacional da Unidade Popular. Beleza, querido. Olha, eu completei agora em janeiro 22 anos de militância. Eu iniciei minha militância no movimento estudantil que a gente chama de secundarista, né, que é dos estudantes do ensino básico, do ensino fundamental e ensino médio. Tive passagem, fui presidente fundador da Associação Metropolitana dos Estudantes aqui, secundaristas. Tive durante 11 anos na luta do movimento estudantil, em especial pelos direitos dos estudantes do transporte coletivo, mas também nos direitos gerais, contra o aumento das passagens, pela qualidade do transporte, pela estatização do sistema de transporte, com a bandeira que a gente levanta desde aquela época. Nós estamos vendo o caos que está o sistema de transporte público no Brasil, tamanha a importância que tem um setor tão estratégico para o direito de ir e vir das pessoas, está na mão do setor privado. A gente vê como que isso é caótico, né? E provoca preços absurdos de passagem até hoje. Nós tivemos uma vitória, inclusive, eu passei também pelo movimento estudantil universitário, eu tive uma passagem pela UFMG, no curso de biblioteconomia, que eu não cheguei a concluir, eu sou aqui de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Fui diretor, inclusive, da União Nacional dos Estudantes, e tivemos a alegria de 2011 ser aprovado meio passe no transporte coletivo aqui em BH, né, que era a única cidade que não tinha. Foi muita luta para chegar lá e tive a alegria de ter participado esses anos todos para a gente ter essa conquista. Logo depois disso, eu fui convidado para atuar no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é um movimento de luta pela moradia, pela reforma urbana. E estou nesse movimento, além de ser da UP, eu sou da coordenação nacional do MLB, né, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. É um movimento nacional
e que faz ocupações urbanas. Eu moro, inclusive, numa dessas ocupações urbanas, da ocupação Eliana Silva, desde 2012, fica aqui na região do Barreiro, em Belo Horizonte, né, uma das 9 regionais aqui de Belo Horizonte. E esses anos todos, esses outros 11 anos, me dediquei à luta, essa luta da moradia. Nós conseguimos conquistar alguns milhares de casas, né, através de luta, de ocupações, né, de vários enfrentamentos, inclusive com construtoras, como a construtora Direcional, no caso das ocupações aqui da região da Isidora, que tomou uma repercussão nacional, seja a região aqui do Barreiro, onde eu moro também. Na ocupação que eu moro, inclusive, nós edificamos uma creche comunitária que atende mais de 30 crianças hoje, né? Inclusive sempre com um trabalho coletivo, popular, prestando contas à comunidade, sem corrupção, enfim, toda essa experiência de ação direta no movimento social e popular nos ajudou muito a avançar para atuar na política também institucional, porque essa política popular nós não abandonamos, né? Achamos, inclusive, que esquerda de verdade ela precisa saber atuar nas duas esferas, na luta do movimento popular direto, nas mobilizações, nas greves, nas ocupações, nas manifestações, e também na luta institucional. Agora, não ter dúvida de qual é o principal, qual é o que dá a linha, que é justamente o movimento popular, justamente as lutas sociais. Eu tive também em 2013, nas jornadas de junho, né? Fui uma das lideranças aqui em Belo Horizonte, nas jornadas de junho de 2013, e naquele momento a gente viu uma crise de representação política muito grave. E dali a gente tomou, quem? Esses movimentos que já existiam, o MLB, Movimento de Mulheres Olga Benário, que é o movimento nacional, a União da Juventude Rebelião, como organização de jovens da periferia, escolas, universidades, e o Movimento Luta de Classe, que é uma corrente sindical nacional, e muitas pessoas que nunca foram de partido nenhum, mas sentiam a necessidade de criar um partido no Brasil que não se sentiam representados pelos os que existiam até então. Então, de 2014 para frente, a gente começou o processo importante, difícil, porque a legislação é extremamente restritiva, ainda teve uma mudança em 2015 que tornou muito mais difícil, tanto é que nós somos o único partido que se registrou sob essa nova legislação. Importante ressaltar, se me permite, Jesus, que tamanha foi a realização, a importância. Eu considero que foi um dos grandes acontecimentos da esquerda, né, o registro eleitoral da Unidade Popular, porque até o Bolsonaro, que nós somos de extrema oposição, mas esse presidente atual, com apoio de grandes empresários, de muitos parlamentares, até de pastores dessas grandes igrejas, donos de cartório, muito dinheiro à sua disposição, deram com burros na água, não conseguiram registrar o partido deles, e nós somente com lideranças populares, como eu, né? Outras centenas de lideranças populares do movimento estudantil, da juventude, que foi ponta de lança, como sempre né, nos processos das lutas, né? Essa atuação nas periferias, através do MLB, o trabalho junto aos trabalhadores, junto às mulheres, foi determinante para a gente conseguir o apoio de mais de 1.200.000 pessoas no Brasil que assinaram para que a UP pudesse existir, e aí todo um processo de 2016 a 2018, né, pegando essas assinaturas, esse apoio das pessoas, e em 10 de dezembro de 2019 veio o registro, e aí nos tornamos o mais novo partido político do Brasil, Unidade Popular pelo Socialismo, UP. Que da hora, que da hora. Você falando, cara, eu fico me vendo, porque eu também sou cria do movimento secundarista, fui vice-presidente do primeiro Grêmio da escola, fui vice-presidente da entidade estadual que houve o seu congresso em 2005, né? Primeiro congresso pós-redemocratização, fui diretor da executiva da UBS e atuo também no movimento de moradia através da FACESP, que é a Federação das Associações Comunitárias, e me vejo ainda em você, porque, vocês que estão aí nos assistindo não sabem, mas hoje o nosso episódio vai rapidinho, porque 5h10, Léo tem que pegar a criança dele na escola, e eu também. Então,
Eu não posso partir aqui para a próxima pergunta se não for como é ser um pai presente, sendo um militante ativo na sociedade ou nas organizações das quais participamos, porque é isso, né? Hoje a gente vive uma sociedade machista e que muitas vezes coloca os homens em um lugar e muitas vezes não, na sua totalidade, coloca os homens, padrões de nossa sociedade, em um lugar repleto de regalias, mas quando a gente observa o processo Sankofa, e sobretudo nós, enquanto homens pretos, pais, reconhecemos que a nossa paternidade precisa ser uma paternidade ativa, como é que você faz para dividir? Como é que você se torna esses Léo, pré-candidato a presidente, presidente da UP, pai presente? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que uma das questões fundamentais é encarar a paternidade como uma das tarefas que você tem na vida, né? É uma tarefa militante, inclusive para a gente mostrar que existe outro jeito, né? Que não é esse da ótica patriarcal que você entrega o cuidado das crianças à mulher, né? Inclusive, a nós homens é permitido, inclusive, o aborto, né? Importante ressaltar isso, que o aborto social ele é praticado aos milhões todos os dias de homens que abandonam, simplesmente ajudaram, né, no processo de geração ali, né, de concepção, mas a partir da geração e, enfim, e todo o rolê posterior, largam na mão da mulher e simplesmente, né, ela que corra atrás de pensão, enfim, faça o que der para fazer. Então, nós precisamos fazer, assim, nos dizendo de esquerda, nós temos que tomar outro caminho. Então, o cuidado, né? Minha companheira, inclusive, é militante também, a Poliana, é da Coordenação Nacional do MST, tem muitas atividades, e hoje a gente dividiu, ela tem atividades externas, e eu organizei minha agenda para as entrevistas. Então, entrevista e daqui a pouco, novas tarefas com o Pedro, né? Que aí, encontrando com ele aí, tem um conjunto de atividades que estão previstas, desde jogar jogo de 2 no celular, a ler um livro também, porque isso é uma coisa que a gente tenta fazer com que ele leia, né? Então, acho que isso é um incentivo muito importante para a gente fazer, ainda mais nós negros, né? E negros, dominar o conhecimento, e se a gente puder tentar passar isso para os nossos filhos desde cedo, né? Fundamental. Nós temos um enfrentamento muito grande contra o racismo, é uma luta, evidentemente, importantíssima, né? Mas uma luta para mudar o Brasil de forma profunda. O racismo é um dos obstáculos, mas tem o que gera o racismo, né? A luta para modificar esse sistema capitalista que a gente vive, superá-lo, derrubá-lo, né? Também é uma luta extremamente presente, até porque ele é um gerador das desigualdades, enfim. Então, e tentar passar essa mensagem, porque, assim, se meu filho vai ser ou não militante, é uma decisão dele. Mas eu me esforço muito, e aí isso é um acordo que eu tenho com a minha companheira também, que a gente se esforça muito para que ele não odeie o que a gente faz. E, para isso, conciliar, né, a militância, inclusive levá-lo para a militância também, que é outra coisa que eu busco fazer, são tarefas do cotidiano, né? E fundamentais para a gente poder fazer, para a gente provar com a própria pele aquilo que a gente fala também, né? Você só tem um filho? Tem 2. Eu tenho 2 também. Uma menina também, a Luana, mas ela tem 17 anos. Essa daí já da minha esposa, mas eu trato igual filha também. Sim. Que da hora, Léo, que da hora. Cara, eu não posso deixar a oportunidade passar e dizer que, assim como o Orlando Silva, o Ademário Costa, o Marcelo Cândido, você são, assim, uma das minhas grandes referências de homens pretos, políticos, primeiro pela jornada, né, pela trajetória, e você falando aqui, eu indo lá atrás, eu fico pensando, pô, será que os homens pretos estão entrando na política, né, indo um pouco mais a fundo através do movimento estudantil? Acho que isso é coisa para uma outra live para a gente poder aprofundar essa discussão. Mas
por ver vocês como os caras que, ao lado de nossas irmãs, das mulheres pretas, têm se reverberado como grandes lideranças no cenário nacional. E aí é diante disso que eu queria te perguntar, meu irmão, quais são as dificuldades você, enquanto um homem preto, enquanto presidente nacional de um partido e pré-candidato a presidente da República, tem encontrado? Por que eu estou dizendo isso? Porque as candidaturas hoje postas se encontram com financiamentos astronômicos de campanha. E talvez você seja o único candidato, morador de uma ocupação de moradia, presidente de um partido, um pai presente. Como é que tem sido isso para você? Quais são as dificuldades? A UP, um partido super necessário, mas ainda recente e com um fundo partidário bem pequeno. Como é que vai ser isso? Quais são as dificuldades e como vocês têm pensado o planejamento de campanha o processo eleitoral de 2022? Olha, do ponto de vista das dificuldades, são assim extremamente adversas, né? A gente enfrenta verdadeiras máquinas. O sistema político, como está montado no Brasil, ele está montado para perpetuar partidos de direita, o chamado centrão, né, que de centro não tem nada, são partidos de direita contra os interesses do povo brasileiro, da classe trabalhadora, enfim, são para reproduzir a exploração e opressão ao extremo, né, para isso que eles estão ali no Congresso Nacional, e para amarrar qualquer organização que, inclusive que vença o processo eleitoral, né, está montado assim o jogo. Tá? E essa perpetuação se dá, inclusive, no financiamento. Você falou de fundo partidário, na verdade, a gente não tem direito ao fundo partidário. Nós nascemos das grandes injustiças, né? Tem a tal da cláusula de barreira, foi um desses processos de 2015, que ela só permite que tenha acesso ao horário gratuito, entre aspas, eleitoral, os partidos que tiver um número X de deputados, eram 10 na última legislação, isso vai aumentar para essa eleição federal e tende a ir aumentando de eleição em eleição. Então, é um processo para criar duas categorias de partido. Uma, desses que tem tempo de TV, que vão acessar o fundo partidário, então são alguns bilhões, a gente critica que nós somos a favor do financiamento público, inclusive de campanha, mas que não fosse essa quantidade exorbitante de recursos que está sendo aplicada no fundo eleitoral, por exemplo, esse ano. Então, para ter uma ideia, os partidos ligados ao Bolsonaro, né, esse conglomerado de partidos, que vai participar agora, disputar o pleito, eles vão ter pouco mais de 20 bilhões à disposição deles, somado fundo partidário, fundo eleitoral e ainda esse absurdo que é o orçamento secreto. No caso da coalizão do ex-presidente Lula, vai contar com mais de 1,5 bilhão, que é menos do que o Bolsonaro, mas também é muito recurso à sua disposição. E nós, da UP, vamos ter 0,02% do fundo eleitoral. Então, é literalmente a campanha do tostão contra o bilhão. Né? Então, dentro desse quadro, é extremamente desigual. Né? É como aquela charge, não sei se todo mundo já viu, que denuncia a tal da meritocracia, que tem uma mulher negra partindo numa corrida e um homem branco do lado dela, também partindo para a corrida. E ela está com a corrente, com uma bola de ferro muito grande numa das pernas, o caminho dela tem um lagozinho com jacaré, tem corrente, tem arame farpado, tem um monte de obstáculo, e o homem branco, tranquilo, só ele correr direto na reta para chegar do outro lado. Eu diria até que, do ponto de vista prático, é até mais do que isso, porque esse homem branco ainda estaria de carro, enquanto ela estaria a pé. Então, assim, é totalmente desigual, sabe? É isso que é o sistema eleitoral. Agora, que tática nós estamos usando? Porque nós sabemos disso desde quando a gente estava montando a UP. Quando registrou, a gente sabia já dessa situação. Então, uma das tarefas nossas é denunciar.
como não é democrático esse sistema como está montado. Mesmo o comportamento da grande imprensa, né, também é extremamente desigual, só fala de alguns, né, como se outras candidaturas não surgissem, não acontecessem, e eu fico muito feliz, inclusive, que agora começaram a constar a gente nas pesquisas, falar da gente, porque a campanha cresceu de forma alternativa. Inclusive, espaços como esse, né, imprensas populares, blogs, conjunto da imprensa alternativa, né, independente, vem dando muito espaço para a gente, e aí, através das lutas também, das mobilizações, ficou difícil de não falar que a gente existe. Mesmo assim, a tentativa de invisibilização é muito grande, né? Agora, outra questão também é que a gente vem traçando uma tática muito semelhante, é claro que numa intensidade muito maior do que foi para registrar o P. Para registrar o P, não tivemos apoio de nenhum grande meio de comunicação, de nenhum setor do grande empresariado, inclusive que nós não queremos esse caminho, e contamos com a nossa militância desenvolvendo algo que nós consideramos que a esquerda nunca devia ter abandonado, que é o chamado trabalho de base. É o trabalho de casa em casa, é a visita, pisar no barro, conversar com as pessoas, dialogar, né? Saber dos problemas e, principalmente, convocar o povo a lutar. Porque a gente consegue romper essa invisibilização e fazer com que o nosso partido avance no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que é através das lutas populares. Inclusive, esse é um elemento chave para os próximos anos, para a gente conseguir convencer o conjunto da esquerda que a gente ganha força. A esquerda ganha efetiva força não é elegendo parlamentares. E eu não estou aqui dizendo que não é importante eleger parlamentares. É claro que ter parlamentares, inclusive negros, mas de esquerda, porque lembro que o Sérgio Camargo é candidato agora, e é um inimigo, só tem pele, só é negro retinto. Mas, do ponto de vista prático, que isso que importa, isso que é central, ou seja, que lado você está na luta de classe, aderir ao inimigo, as classes dominantes, para massacrar os seus. O Capitão do Mato é um exemplo histórico, né? Não é novidade nenhuma. Um Holliday, um Sérgio Camargo, são capitães do mato, né? Estão a serviço dos opressores, dos exploradores, da classe dominante, que é socialmente branca também, né? Importante ressaltar isso. Branco mesmo são esses menos de 1% da população. Porque o restante, mesmo tendo a pele bastante clara, muito configurado como não branco, muitos desses, do que efetivamente esse branco é inimigo, é a classe dominante, esse aí que nós temos que derrotar no Brasil, na nossa opinião. Então, esse processo, né, de trabalho de base, enfim, e pautado nas lutas, porque elas que dão força, as greves, né, as manifestações, as ocupações, por isso que a esquerda tem que forçar, se esforçar para estar nesses espaços, porque eles é que fortalecem, dão condição, inclusive, que nossas novas lideranças surjam no Brasil, né? Essas lideranças, do ponto de vista da esquerda, são expressões de grandes processos de mobilização e de lutas. Acho que isso, inclusive, aprendendo com a nossa própria história, né? E nós temos muito o que fazer nesse Brasil, inclusive para modificar essa correlação de força desigual, né? Esses 522 anos de superexploração, né? De características escravistas. Eu gostei muito de uma declaração nesses dias do grande padre Júlio Lancelotti, onde ele é interpelado sobre essa questão do socialismo, do comunismo, e ele diz, olha, socialismo e comunismo nunca foi realizado no Brasil. Importante ressaltar, o que caracteriza a história do Brasil é o escravismo, né? O período dos quase 400 anos dos nossos irmãos e irmãs submetidos, né? A chibata, a corrente e tal, as lutas por libertação, que foram importantes, né? Inclusive para garantir a abolição formal, embora foi formal, sem direitos, e um processo posterior sempre fundado no patriarcado e no racismo, de forma bastante objetiva para aumentar a superexploração e opressão sobre o nosso povo. Então, quebrar esse processo dos 522 anos é uma tarefa importantíssima, né, dos movimentos populares, da unidade da esquerda, não com o centrão, mas com o povo. E essa é a questão fundamental
que nós temos que buscar para o próximo período? Eu talvez aqui me recorde que nos últimos processos eleitorais só tivemos de corpo preto como candidata a presidente só a Vera Lúcia, do PSTU, né? E eu não me recordo, embora já tenha se ventilado diversas vezes o Joaquim Barbosa, outras figuras a postularem sermos a ocupar este cargo. Talvez, caso a Vera Lúcia repita a sua pré-candidatura esse ano, será a primeira vez que podemos ter um homem preto ou duas candidaturas pretas à presidência da República. E aí eu te pergunto, como que essa missão chegou em você? É óbvio que, na condição, enquanto pessoa preta, a gente não tem nem perspectiva, muitas vezes, de se eleger como vereadora, vereador, prefeita, prefeito, e os dados e estatísticas apontam justamente para isso, né? Quando a gente olha o processo eleitoral anterior às candidaturas brancas, por mais que existissem ali o percentual do fundo eleitoral para as candidaturas pretas, as candidaturas brancas são 80% das que se elegeram nos últimos processos eleitorais. Dito isto, eu lhe pergunto, como é que chegou essa missão para você? Como é que você recebeu ela? E como está sendo esse desafio? Olha, ótima pergunta. A UP, como eu disse, busca um trabalho de periferia. É um diferencial, inclusive, para os demais partidos, de fortalecer um grande trabalho popular. Neste sentido, o retrato da unidade popular ele difere um pouco dessa política institucional aí, onde a maioria dos militantes, né, dos filiados e filiadas da unidade popular, são negros e negras. A partir desse trabalho que a gente desenvolve, inclusive o nosso congresso último nacional, o segundo congresso, o primeiro já tinha tido maioria negra e o segundo ainda mais, nós chegamos a 56% dos delegados e delegadas ao Congresso Nacional da UP, formado por negros e negras. Então, essa foi uma vitória muito importante, assim como também 53% de mulheres também. Então, o partido político ele tem que buscar ser uma imagem, uma representação do seu povo, né? Isso é um elemento essencial na política, né? E esse trabalho, inclusive, desde o início, foi uma iniciativa nossa, coletiva, que tivéssemos uma presidência negra do partido. Tanto nós temos, na verdade, a presidência e a vice, né? Porque a nossa vice, companheira Samara, ela mora do Rio Grande do Norte, é uma mulher negra, inclusive moradora de periferia também, de um conjunto habitacional que foi resultado de uma luta de ocupações também. Então, inclusive, um abração para a Samara. Então, esse tipo, inclusive a maioria do nosso congresso, do nosso diretório nacional, também é formado por negros e negras. Então, enfim, claro que é evidente que todos os outros setores são bem-vindos, né? Os brancos pobres que lutam, né, também devem fazer parte, assim como o conjunto dos demais, os nossos irmãos e irmãs indígenas, que compartilham a luta antirracista junto conosco, então não temos a menor dúvida também disso. E queria dizer que a nossa pré-candidatura, embora ela tenha um viés também de luta antirracista, de fortalecimento dos nossos, evidentemente que a representatividade importa, né? A gente nunca vê gente parecida com a gente, né, nos processos, joga para a gente achar que aquilo ali nem é para nós. Então, é claro que isso conta. Agora, eu fiz o exemplo aqui do Sérgio Camargo, de Holliday, até de mulher preta. Vamos dar um exemplo, a Condoleezza Rice. É uma mulher negra, estava no governo Bush, se não me falha, e foi uma das comandantes da invasão do Iraque. Né, para ver, uma mulher negra, inimiga da humanidade, cumpriu um papel de inimiga da humanidade. Então, não basta ser só negro, ser mulher. Tem que ter um lado do processo da luta de classe para que se efetive. Por quê? Porque a libertação dos nossos demais, essa tarefa só pode ser realizada com um projeto coletivo. E um projeto coletivo de enfrentamento com o poder. Porque nós lembremos, eu quero lembrar o grande Clóvis Moura, um sociólogo negro,
uma referência, muito apagado na academia, né? Porque a ação dele não foi principalmente na academia, foi fora dela. Um sociólogo marxista, recomendo, todos leiam. E ele diz que as classes dominantes no Brasil, elas são, além de muito ricas, elas são patriarcais, ou seja, anti-mulheres no espaço de poder, são racistas, extremamente racistas, com características escravocratas, né? São extremamente autoritárias, basta ver a ação deles ao longo da história golpista, de extrema violência, de impor uma república fundada por esses senhores de escravos que se tornaram republicanos da noite para o dia. É importante ressaltar que essa república, fica assustado quando gente de esquerda fala que é republicano, essa república é uma república dos ex-senhores de escravos, uma república das classes dominantes, nunca foi uma república popular. Inclusive fizeram para impedir que uma república popular pós-abolição acontecesse, porque foi um ano depois da abolição e o movimento negro, né, o conjunto da população negra estava em luta. Foi luta para abolir, luta por direitos e luta por uma república. E aí eles agiram antes, né? Inclusive com extrema violência, então são extremamente autoritárias essas classes dominantes, são antipovo, vendem nosso Brasil permanentemente, ficam muito ricas, mantendo o Brasil extremamente desigual. Então, qualquer projeto de transformação profunda, meu querido, só passa, na nossa humilde avaliação, pelo enfrentamento e derrota dessas classes dominantes. E é neste sentido que vem a nossa pré-candidatura, e se tiver um tempo para eu falar um pouquinho desse programa de reformas estruturais, gostaria também. Por favor, o nome do nosso podcast se chama Ofo Podcast. Ofo é uma palavra em Yorubá que significa a palavra. Então, por favor, a palavra é sua. Que beleza. Olha, nós entendemos o seguinte: o Brasil não sai da profunda crise que se encontra sem grandes investimentos na nossa economia. E as classes dominantes hoje, neoliberais, né, que aplicam esse programa neoliberal de brutal retirada de direitos, não querem fazer investimento, principalmente nas áreas sociais. Nós estamos num país riquíssimo, eu quero ressaltar isso. Nós não falamos de um país com pouco potencial financeiro, fiscal, econômico, né, de conseguir sair do buraco que se encontra. Nós estamos num país riquíssimo, né? Não é justo ver crianças se prostituindo para poder ter o que comer. Você tem mais da metade da população vivendo em insegurança alimentar, segundo dados oficiais, 20 milhões de irmãos e irmãs que não têm o que comer por mais de 24 horas, num dos maiores produtores de grão, de alimentos desse planeta Terra. Então, nós entendemos que precisa inverter. O problema não é que não tem dinheiro, é que não sobra. Ele está sendo drenado para essas classes dominantes através de vários sistemas. Um deles é o sistema da dívida pública. Nós precisamos falar disso. Isso tem extrema atualidade. A dívida pública, ela consome mais da metade do orçamento do Brasil com refinanciamento dessa dívida, com pagamento de juros e amortizações. E é uma dívida que muitos especialistas mostram que ela já foi paga várias vezes e ela foi contraída contra os interesses do povo brasileiro e não foi contraída para coisas concretas. Porque alguns, inclusive, setores ditos de esquerda ficam afirmando que esse negócio da dívida pública não é central, porque qualquer Estado, país, né, ele contrai dívidas. É normal, e realmente é normal. O que não é normal é ele contrair uma dívida que não foi feita para a construção concreta de nada. É uma dívida que os argumentos são vários, mas no central é uma dívida que atende o grande capital financeiro, os bancos, o dono do Bradesco, do Itaú, do Santander, dos grandes conglomerados financeiros do Brasil, né, do BTG Pactual, de vários outros, né, da agiotagem nacional e internacional. É para isso que serve essa dívida. E ela não foi uma dívida para construir hospitais, universidades, melhorar o saneamento no Brasil, investir em escolas. Enfim, não foi para isso. É uma dívida para esse sistema financeiro. E ela, como é uma transferência que não ela não é contestada, então ela continua acontecendo. E assim, qual é a nossa proposta? Fazer a suspensão do pagamento dessa dívida e auditoria, como está previsto na Constituição. Auditoria para saber se deve ou não. Suspender para ter recurso imediato. Então, o governo da UP, qual é a nossa proposta? Suspende, tem recurso, o orçamento do ano imediato. O Congresso Nacional, mesmo tendo aprovado, né, no ano anterior,
um outro orçamento, porque o Congresso Nacional sempre destina metade, em torno da metade, um pouco mais da metade do orçamento para essa dívida. Nós vamos promover a suspensão e reverter esses recursos para as áreas sociais. Nossa proposta é volumosos investimentos em saúde, educação, moradia. São medidas centrais, inclusive para gerar milhões de empregos no Brasil, direto. Né? Isso são medidas concretas. Só para você ter uma ideia, meu querido, refinanciamento hoje está previsto no orçamento desse ano, 1,9 trilhão de reais. Para pagamento de juro e amortização, mais 573 bilhões. Um estudo que a gente fez, eu sou do movimento de moradia, eu gosto de falar isso porque a gente acumulou algumas experiências, e uma é que você constrói uma casa popular com 80 mil reais, desconsiderando o valor do terreno, que é possível na legislação está previsto várias formas de desapropriação desses terrenos, grandes terrenos, não é do pequeno, quem estiver nos assistindo, não caia nesse discurso da direita, né, que nós vamos tomar sua casa, seu quintal, seu apartamento, enfim, isso não interessa. Quem já tem casa, que bom que tenha, igual eu conquistei na luta. Nos interessa a grande propriedade privada que não cumpre função social, é o prédio inteiro e não um apartamento, é aquele terreno grande que todo lugar das periferias a gente conhece, todos os bairros, aqueles grandes terrenos abandonados que estão ali especulando. Então, eles têm que ser objeto da nossa ação, e também desconsiderando o valor da mão de obra, uma vez que o povo brasileiro autoconstruiu o Brasil, sabe construir. Então, com 80 mil reais, para você ter uma ideia, seria possível, com esses 573 bilhões, construir mais de 7 milhões e 100 mil casas populares. Isso, o déficit habitacional oficial seria resolvido no Brasil só com os 573 bilhões, não estou nem falando do 1,9 trilhão. É muito recurso, é muito recurso. A gente fez um levantamento também quanto custa para construir uma unidade de pronto atendimento, que ela está entre a unidade básica de saúde, né, o posto de saúde e o hospital. Muitas cidades, eu fui em cidades ricas, nessas caravanas pelo Brasil, que não tem UPA. Então, é uma necessidade do povo brasileiro. Uma UPA custa em torno de R$1.800.000, segundo o site da prefeitura aqui da região metropolitana de Betim. Então, daria para construir 318 mil UPAs no Brasil com esse recurso. A demanda não são 318 mil UPAs. Ou seja, eu estou tentando mostrar que é um volume de recursos extremamente impressionante, sabe? Que poderia resolver chagas históricas sociais. E eu estou falando aqui de possibilidade de você fazer investimentos concretos em melhorar a educação, pagar piso para os professores, construir escolas, melhorar a estrutura, construir universidade, construir unidades de pronto atendimento, postos de saúde, enfim, saneamento básico, onde milhões no Brasil não têm acesso ao saneamento. E o que eu estou falando com isso? Que eu falei do emprego, porque isso vai gerar um ciclo virtuoso no Brasil que permite a contratação, frentes emergenciais de trabalho e a abertura de concurso público para milhões de empregos no Brasil. Então, nós estamos falando de medidas concretas de resolver chagas sociais históricas. E, junto com isso, Jesus, para terminar, outras formas de obter recursos, que é a taxação de grandes fortunas, os ricos precisam pagar imposto no Brasil. Quem paga imposto somos nós, trabalhadores, os pobres no Brasil. É necessário iniciar, né? Seria a reforma tributária ao contrário. A primeira medida é fazer os ricos pagar imposto no Brasil. E a taxação das grandes fortunas, que pega menos de 1% da população, os milionários, em especial os bilionários, se taxasse só bilionário no Brasil, eles têm patrimônio de 1,9 trilhão. Você taxa eles em 20%, 30%, você tem bilhões para investir em áreas sociais. E, por fim, as reformas estruturais. A reforma agrária de extrema atualidade nunca foi implementada no Brasil, né? Que tenha como finalidade fazer com que a agricultura passe a ter como finalidade central alimentar o nosso povo. O agronegócio, o latifúndio, não serve ao povo brasileiro. Eles estão batendo recorde de exportação, enquanto metade da população vive em insegurança alimentar, passa fome. Enfim, não serve esse modelo ao povo brasileiro. Ao lado da reforma agrária, a demarcação das terras indígenas e quilombolas. Nossos irmãos, tanto das comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, e os povos indígenas, que são os primeiros moradores desse país, têm aulas e aulas importantes para nos dar de preservação do meio ambiente, de cuidado dos nossos biomas, das nossas florestas, dos nossos rios, né?
de extrema importância, inclusive uma relação com o meio ambiente extremamente fraternal, importante, inclusive com produção de alimentos, né? Sem derrubar a floresta. Esse modelo do agronegócio, isso é muito atrasado. Nós temos, portanto, eu estou falando aqui de conciliar tecnologias, né? Conhecimento técnico e científico que o povo brasileiro acumulou com a nossa ancestralidade. Conectar isso, reconectar isso. Isso é fundamental. Eu tive de arrepiar, eu tive em retomadas indígenas, nesse último período, uma das prioridades, visitar as retomadas indígenas, as retomadas quilombolas, né? Os processos, e você aprende muito, esse povo tem muito para nos ensinar, né? Precisa ser chamado ao protagonismo no Brasil. Então, eu quero ressaltar isso. E, por fim, das várias medidas que nós defendemos, está uma justiça de transição séria, gente, no Brasil. O que seria isso? A punição dos torturadores do período da ditadura aos dias atuais. Nós temos um sistema brasileiro de segurança pública, né? O judiciário, em termos gerais, essas estruturas estão extremamente militarizadas do ponto de vista hierárquico, né? Autoritário. É isso que manda e desmanda no Brasil. As instituições, boa parte das autarquias fundadas ainda no período da ditadura, nunca houve revisão. As próprias polícias, que não faz sentido. O próprio Código de Processo Penal, desculpa te interromper, mas é que você trouxe isso. O próprio Código de Processo Penal, que no artigo 244 abre os precedentes para os altos índices de letalidade e encarceramento, é da época da ditadura militar. Claro, as polícias militares, que nem da época da ditadura, elas foram criadas para perseguir e destruir quilombo, para perseguir povo negro que se rebelava contra a escravização. Então, são instituições que precisam ter revisão completa, desmilitarizá-las, né? Inclusive para você ter a sociedade civil atuando na segurança pública de forma efetiva. A impunidade, eu ligo essa pauta com a questão racial, porque a impunidade do passado, os presos políticos, né, o genocídio de mais de 8 mil povos indígenas, porque isso está previsto, né, no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, importante, mas que não puniu, né? Ela teve um papel de levantar, de denunciar, mas não foi dada. Isso foi um dos grandes erros do PT no governo, de não dar poder para a Comissão Nacional da Verdade e além e punir, né? E a não punição do passado leva à impunidade no presente. Impunidade essa que quem está sendo massacrado pelo Estado brasileiro são negros, jovens, de periferia. Nós sabemos que o estado de exceção nunca acabou nas periferias. A polícia, é muito difícil nas periferias. Nós defendemos o Estado Democrático de Direito, entre ele e a ditadura, ele representa um avanço, mas é difícil você explicar isso na periferia, porque você fala, vamos defender a democracia. O cara, o que é democracia? É a polícia chutar a porta do meu barraco e entrar a hora que quiser, implementar droga aqui, prender meu filho, fazer o que faz, meter bala nas costas e dizer que foi legítima defesa? Então, assim, nós temos muitas medidas para serem tomadas e o centro está aí, dessa mudança, da punição dos torturadores, isso é central. Esse idiota desse vice-presidente da República, desculpe aqui o termo, né? Mas esse Mourão falando que punir, o que adianta, esses generais já morreram. Não estão falando só dos generais, a memória deles, inclusive, tem que ser dita, o que eles fizeram, os crimes que eles cometeram, mas não é só isso, é mexer nas instituições, é no sistema, na base da ditadura autoritária que continua existindo no Brasil, né? Então, precisa se mexer nessa estrutura para, inclusive, chamar o povo a exercer a segurança pública. Só é possível diminuir violência no Brasil com o povo sendo agente central do processo, participando. E é nisto eu quero encerrar, querido Jesus, colocando que o centro desse programa que nós estamos defendendo não é o Leonardo Pérez iluminado, vai pegar uma caneta, na canetada vai, né, eleito, ele vai fazer essas medidas todas acontecer. Essas medidas são bandeiras de luta, eleito ou não, para antes, durante e depois do processo eleitoral, mas o centro delas passa pelo povo mobilizado, convocado, votar, meu querido. E quem estiver nos ouvindo aqui, é só um pedacinho assim da democracia popular que nós defendemos. E o povo tem que ser chamado a decisões. Por exemplo, nós temos a emenda constitucional 95, o maior crime contra o povo brasileiro, que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos. A reforma trabalhista da Previdência é uma enganação
gerou foi desemprego, precisa revogar essas medidas, e como nós propomos, um referendo revogatório. O povo ser chamado a votar e destruir essas contra-reformas, né, derrubá-las. Então, uma proposta, vou esperar o Congresso Nacional, ele não vai fazer, ele é composto por maioria de centrão e desse sistema lá político que eu dei exemplo dos bilhões, que tende a fazer com que eles tenham maioria de novo. Então, como é que se quebra isso? Com a maioria efetiva da população. Se democracia é o poder da maioria, então nós vamos colocar a maioria para tomar decisão sobre o orçamento, sobre a dívida pública, sobre as emendas, as leis que foram aprovadas contra o povo. Vamos colocar isso em discussão. As privatizações, uma vez que a maioria do povo brasileiro é contra as privatizações, então vamos colocar isso tudo em debate aos milhões. E hoje tem urna eletrônica, então chamamos o povo a votar, a participar ativamente, se manter essa estrutura, explicando para ele o que é, e boa parte sabe, não são idiotas, né? E colocando isso em xeque, em discussão, e exercendo efetivamente uma democracia que caminhe para a democracia popular que nós defendemos, e são medidas para enfraquecer mesmo o sistema capitalista e dar força para um processo de transição que não é um processo eleitoral, mas que aponte para o socialismo. Sem dúvida nenhuma, isso também é um programa socialista, né, popular. Gente, como vocês sabem, a gente falou lá no início que hoje o episódio ia ser pequenininho, porque essas paternidades ativas que estão presentes aqui, em 5 minutos tem responsabilidade. Mas, Léo, eu também não poderia deixar de dizer que você trouxe aqui questões importantíssimas, e por isso, você que nos assiste, já escreve aí, #VoltaLéo. Precisamos ter um segundo bate-papo desse. Quando você falou das questões relacionadas à economia, eu particularmente acho que a lei de responsabilidade fiscal é o grande entrave que a gente precisa discutir para além do teto de gasto. A gente precisa falar hoje sobre a soberania econômica deste país, Rússia, China, sem a gente entrar nos meandros aqui, já desafiam, né, a internacionalização do dólar, e a gente precisa entender como que este país dialoga nesse emaranhado aí de discussões econômicas, ou até mesmo quando você trata, né, do aprofundamento da democracia, que no meu caso, eu acredito que se não for o que a Lélia Gonzalez nos diz, quando ela fala de democracia dos quilombos, o próprio Abdias do Nascimento, a Beatriz do Nascimento e o próprio Clóvis Moura com a ideia de quilombagem, a gente realmente não vai conseguir trazer a mudança necessária que este país necessita. Mas isso vai ficar para um outro bloco, para um outro momento. Mas para a gente finalizar aqui, para a gente poder ir pegar as nossas crianças, o que você sente ou o que passa pela sua cabeça do que representa e representará a sua candidatura para a população preta no processo eleitoral de 2020. Eu já digo que, para mim, é mais uma representação, é mais uma referência, mas como isso bate em você, e se você aí no finalzinho da sua fala puder falar as suas redes sociais, para quem nos acompanha, passar a te acompanhar, a gente fica muito agradecido. Olha, tem a base que o racismo difunde na sociedade é que nós, negros, só estamos associados ao que deu errado, né? Então, nós somos a maioria daqueles que têm menos direitos, que sempre vão estar encarcerados, que vão estar em situações muito difíceis, que vão ter os serviços mais precarizados, inclusive porque são preguiçosos, né? Erra na entrada, erra na saída, enfim, tem todo um imaginário popular para reproduzir na nossa consciência que nós somos inferiores, né? Então, um dos objetivos da nossa pré-candidatura, além de difundir esse programa de lutas, né, que é fundamental, né, é instigar o povo a se mobilizar, né, a participar ativamente, a cobrar política, é também mostrar para esses milhões e milhões de negros e negras que nós podemos ocupar qualquer espaço na sociedade, e agora também a presidência da República. Então, convocar também nosso povo negro, né, a seguir nossa história. Eu aqui me arrepio quando eu falo, porque você, estamos nesses espaços aqui seguindo nossa luta de Zumbi, de Dandara,
de Teresa de Benguela, de Marielle, de Manuel Aleixo, enfim, é a continuidade de um processo que não pode ser detido, né? Não é possível deter um povo convencido de que vai se libertar. Isso é central e a nossa pré-candidatura ela se propõe, né, porque é um grande desafio, eu concordo com o que você colocou no início, né, a ser expressão desse processo importantíssimo de mudanças que está em curso no Brasil, viu? Nós somos daquele setor otimista que entende que há mais consciência da importância das transformações e elas vão se dar também com o povo nas ruas aos milhões. Então, nossa pré-candidatura vem neste sentido. E quem gostou, mas também estamos abertos ao contraditório, quiser contestar, debater, aprofundar mais sobre o conjunto, que aqui o tempo é curto, é resumido o conjunto das propostas que nós apresentamos aqui. Segue a gente nas mídias sociais, né? Entra em contato com a gente. Leonardo Péricles é o meu nome, então procurem no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Nós estamos começando um canalzinho no YouTube, bem engatinhando ainda, mas estamos começando. Procurem também o nosso partido Unidade Popular e siga a Unidade Popular também nessas redes. E no mais, meu querido Jesus, queria agradecer enormemente aqui o convite, né, a oportunidade, saudar também todos e todas que nos acompanharam até aqui, né, nessa entrevista, nesse importante podcast, e sigamos o processo de lutas, de mobilizações, e acompanhem nossas mídias sociais, nós estamos em caravana pelo país, já visitamos 9 estados, e vamos chegar aos 27 estados da federação. Forte abraço. Um beijo, um forte abraço, vai lá, que eu sei que estamos atrasados, e quando estiver em São Paulo, dá um alô, tá bom? Beleza, querido. Para vocês que nos assistem, um beijo, vai lá que eu sei que já estamos em cima da hora. Para você que nos assiste, deixa o comentário, curte, compartilha, coloca aí #VoltaLéo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês não sabem o tamanho da alegria. Vocês gostaram, né? Eu também amei. Então, um beijo e até a próxima.